Escopo. Qual que é o significado de escopo? Cara, qual que é o meu alvo? O que você tem? O que importa? O que é relevante para o negócio? Isso não importa se é tecnologia, se é qualquer outra área. Qual que é o escopo? Né? Como eu dei o exemplo da medicina, cara. Pô, meu escopo, a minha ida ao médico é por conta de uma dor. Esse é o meu escopo que eu vou tratar hoje. Bem-vindos ao PeerCast, o podcast da PeerSec. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um amigo de longa data. Vai ter uma conversa bem legal aqui. A gente vai dar um norte aqui sobre CTEM, sobre vulnerabilidade, sobre todo esse universo aí que é bem complexo. Parece simples, mas é bem complexo. Estou aqui hoje com um grande amigo, Daniel Gomes. Prazer você estar aqui hoje comigo. Obrigado. Prazer é Valeu. meu. Quebrando aqui o gelo, né, um pouco nervoso ainda, mas queria te agradecer a Peer, né, a oportunidade de estar no podcast de vocês. Bom, acho que vou deixar contigo, mas me apresentando brevemente, me chamo Daniel Gomes, estou nessa área de cyber aí há um pouco mais de 15 anos, sou pai, né, sou casado, isso que importa. É isso aí. Conseguiu, né? Isso aí. Mesmo nessa confusão. Legal, cara. Pô, eu gosto de começar aqui esse papo aqui, até para as pessoas que estão assistindo a gente conhecer quem é o Daniel, enfim, né? E aí, de forma bem descontraída, aqui, resumida, que eu tava olhando aqui tua experiência profissional, né, cara? Desde onde você passou. Eu tinha feito uma listinha aqui, mas tá anotado. Cara, me conta aí, cara, como é que você entrou nesse mundo de tecnologia? Eu vi aqui que você começa numa empresa chamada BLM em 2007 e depois, olha, conta um pouquinho dessa linha do tempo aí. Trajetória. Tentar resumir, né, cara? Porque você sabe que lá atrás, eu brinco que se eu fosse colocar no meu currículo tudo que eu fiz, Não ia ter, não ia ter espaço. Sei lá, o LinkedIn não ia suportar a quantidade de caracteres, né? Office boy, motoboy, tudo que terminava com boy em algum momento eu fui. E aí, então, eu entrei em tecnologia, né? Como que surgiu tecnologia na minha vida? Cara, eu vim de uma família bem humilde, né? Assim, meu pai era um cara que gostava de estudar muito, sempre foi um cara muito dedicado, fez uma porrada de curso Sebrae, Senac, enfim, né? Ele era desenhista industrial e, cara, ele no começo lá atrás começou a desenhar como qualquer desenhista da antiguidade, vamos dizer assim, em prancheta, né? Tá. Então, cara, meu pai, pô, desenhou navio, desenhou vários projetos de torneira e várias outras coisas. Tudo na mão, em algum momento a tecnologia apareceu na nossa vida e dentro de casa. E assim como qualquer outro, meu pai teve que fazer curso, se adaptar e tudo mais, mas ele tinha muita dificuldade. E eu, cara, de moleque, vendo aquilo ali, né, ainda sem computador em casa, tipo, as dificuldades que ele compartilhava, que ele enfrentava, eu falei, cara, pô, mexer com computador deve ser da hora, deve ser legal, né? E aí eu fiquei com aquele sonho ali de, cara, o que é esse tal desse computador? E aí eu me recordo até hoje, né, cara? Às vezes de madrugada, assistindo noticiário, alguma coisa assim, começou a passar filme, né, sobre, cara, tecnologia, sobre cyber, né, sobre hacking. E eu olhava para aquilo ali e falava, cara, isso aí tem que ser minha vida, cara. Eu preciso entrar nessa área. Mas assim, cara, sem acesso nenhum à tecnologia. E aí, despertando esse acesso à tecnologia, eu conheci um amigo, um grande amigo, que foi que praticamente me introduziu na área de tecnologia, que falou, cara, eu tenho um trampo especial para você aprender de vez sobre hardware. E ele me conectou com um cara que mexia com caça-níquel. Então, assim, cara, lá atrás eu fiz um cursinho na Microlins, né? Um pouco antes de entrar nessa área de caça-níqueis e fui trabalhar com esse cara que mexia com caça-níqueis especificamente, né? Não mexo mais com isso hoje, para deixar claro. Pós-podcast, né? Para não ter a PF lá, pra alguém batendo na minha casa. Mas, cara, comecei então a ter um envolvimento muito forte de hardware, né? Então, cara, comecei literalmente no dia a dia ver tudo que você possa imaginar de placa de computador. 386, 486, Pentium 3, AMD. Porque qual que era o esquema desse primeiro trabalho? O cara comprava sucata de computador, a gente levava lá para um galpão e eu era um moleque que ficava o dia inteiro mexendo com aquilo ali. Jump de placa, fazendo, cara, overclocking, mexendo em tudo que é possível para preparar o kit para caça-níquel. E aí eu trabalhei praticamente quase 2 anos pro cara, de graça. Fiz praticamente um curso superior, mexendo com hardware. Mal.
E esse mesmo amigo que me conectou com essa galera tinha um cunhado que mexia com tecnologia, tinha empresa. E um belo dia, cara, ele falou: Olha, tem essa máquina aqui que quebrou e meu cunhado falou que tinha que jogar fora. Cara, dá uma olhada e vê se você consegue arrumar. E como eu tive realmente uma imersão em hardware, eu consegui ajustar essa máquina, colocar ela para funcionar de novo. E aí o cunhado dele falou: Cara, me passa o currículo do Daniel que eu quero contratar ele. E foi assim que nasceu praticamente a primeira experiência, que foi com a BLM Legal. informática. Então, comecei na BLM como um assistente, como analista de suporte. Tive um grande professor, que foi o cara que até hoje eu tenho contato, o Robertinho. E ele, cara, me ensinou a base de muita coisa. Redes, sistema operacional. Era praticamente uma empresa de pisos e pré-moldados, né, que a gente foi alocado. E a gente tinha que fazer literalmente tudo, velho. Tinha que manter a operação viva. Desde dar manutenção no site, foi aí que eu tive a primeira experiência com HTML. Fazer manutenção, né, de servidores, hardware e Crimpar tudo mais. cabo. Crimpar cabo, cara, passar cabo, sair todo sujo. Crimpar é o porque mais fácil, né? O foda é Porque passar. imagina que era uma empresa de piso e pré-moldados, Aham. bicho. Limpa não ia sair. Se em algum lugar já tinha poeira em qualquer passagem de cabo tradicional, cara, imagina dentro de uma empresa que fazia pisos, né, e pré-moldados. E aí da BLM eu vim meio que movendo adiante, né, dentro da área de tecnologia. Então da BLM, vou tentar lembrar a trajetória inteira, hein? Eu trabalhei um bom tempo lá, fui depois para o Santander, via Orange Business ali, Orange, isso. E aí foi, assim, é um momento interessante, mas ao mesmo tempo triste da minha vida pessoal, né? Que meu pai faleceu, eu era, porra, moleque ali, tava tentando conseguir evoluir na carreira e eu tive um impacto, foi, cara, foi agora, perdi meu pai, eu tava entre os 17 para 18 anos, cara, tem que arrumar um trampo que eu ganhe um pouco mais e consiga ajudar em casa. E aí eu arrumei um projeto de site survey na Orange, que era praticamente o seguinte, era o momento que o Santander tinha comprado o Real e nós tínhamos que fazer o site survey do Real em um mês. A história que me contaram era, nós temos um software, você vai rodar esse software dentro da máquina, vai coletar todos os dados, vai preencher essa planilha na mão com 50 mil linhas. Ou seja, para você fazer o survey de um usuário, você gastava mais de meia hora tranquilamente. E aí você vai fazer isso o máximo que você puder todos os dias, por um mês. Claro que é software. Então, às vezes o software rodava em 10 minutos, às vezes ele demorava 2 horas, às vezes não rodava. E esse prazo ninguém contabilizou. E, cara, acabou que eu criei um batch na época. Aí sim, como eu saí dessa experiência da BLM, já tinha uma máquina em casa. Desenvolvi o meu primeiro batch para coletar praticamente todo o trabalho que o software fazia, o trabalho da planilha. Automatizei ali Que foda. uns 90% do conteúdo coletado. E aí o batch não tinha erro, né, cara? Clicou no batch, era 1 minuto, tava tudo na pasta, no arquivo. E ele copiava aquilo ali, dava um net user e jogava na pasta, né, remota. Então, cara, pô, automatizou o trabalho de todo mundo no time. E com isso, esse meu contrato, né, que já tinha sido estendido para mais 2 meses, ele foi efetivado, né? O pessoal do Santander falou, cara, a gente tem uma oportunidade na Orange, a gente quer que você trabalhe com projetos, venha para o time. E aí, então, fiquei praticamente quase 2 anos no Santander, né? Via Orange, trabalhando ali com projetos. E como tudo na vida, né? Às vezes tem os acasos. Um belo dia eu tava no metrô quebrado. Cara, encontrei um amigo de longa data, que é o Lucas Pinheiro, que trabalhamos recentemente juntos. Cara, e eu fazia, sei lá, alguns meses ou talvez um ano que eu não via ele. Eu cheguei no metrô, desci da estação porque o metrô tinha parado. Fiquei aguardando próximo, assim, da redondeza do metrô. Eu olho pro lado, pô, o Lucas. A gente começou a bater um papo, e aí, cara, o que você tá fazendo da vida? Pô, tô cursando cibersegurança. Segurança da informação, mais especificamente. E eu também tinha me inscrito no curso de segurança da informação por conta do Santander. Falei, cara, pô, que legal, né, cara? Pô, como a vida, né, dá voltas e, cara, o mundo pequeno. Ele falou, pô, você tá trabalhando aonde? Eu falei, cara, eu tô trabalhando com projetos, né, mas eu quero muito entrar na área de cyber ou de segurança, nem se falava de cyber na época. E ele falou, cara, acabei de ser promovido, tem uma vaga na Symantec de estágio. Porra. Você não topa fazer o processo? Ele falou, cara, praticamente assim, o processo tá quase fechado, mas dá tempo, acho, de eu colocar você no processo. Falei, pô, cara,
Se você colocar, eu vou fazer de tudo para conseguir entrar. E quando ele falou Symantec, cara, eu nem conectei com o tamanho da empresa, nem sabia, cara. Era um negócio meio que eu não esperava, A gente não literalmente, conhecia a né? Symantec, né? Conhecia o Conhecia, Norton, né, na conhecia época, o né? Norton, antivírus. Fala, pô, Symantec ninguém antivírus, sabia, exato. E, cara, pô, na hora que eu fui conhecer a empresa, fui fazer o processo, falei, cara, isso aqui eu tenho que entrar nessa empresa aqui, cara. Eu fiz todo o processo. E o que foi mais legal? Eu era estagiário diferente, né? Porque o cara fez o processo, né? O Jorge Bernardo. Em algum momento eu vou compartilhar com ele assistir, para ele assistir. E ele chega e me faz várias perguntas e eu respondendo. Ele falou, cara, beleza, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que se você souber, isso aqui é o que vai te colocar para dentro como estagiário. A gente faz laboratório, tem que fazer teste. Cara, como que você subiria um AD? Como que você configuraria um AD? Eu falei, ô pai, pra mim, tô no hard, tô fazendo batch. Eu falei, brincadeiras à parte, eu era muito fuçador, né? Falei, pô, você vai lá, dá um DC promo, né? Executar DC promo, aí você... Ele, pô, cara, é isso aí, olha, tá de parabéns, pô, tô muito contente. Aí deu certo na Symantec. E aí na Symantec eu tive uma carreira meteórica, bicho. Tipo, eu fiz aquilo que eu prometi pra mim mesmo, né? Entrei como estagiário, 6 ou 9 meses depois fui promovido para analista, mais uns 6 meses fui promovido para engenheiro de suporte, aí, cara, e daí foi. Você passou 6 anos lá, né? 6 anos Passei tá aqui 6 na anos 6 primeiro, anos né? e 2 meses. Aí depois fui para Tecban, né? Virei cliente. E a Tecban, sei por que que você foi pra lá, cara. Porque a Tecban usava muito Symantec, né? Exato, Eu exato. sei porque uma época da minha vida eu trabalhei numa empresa que se chamava Unixis, e depois virou Partner One, que é do amigo meu, do Felipe Bender. Tenho muita gratidão. E eu passei um bom tempo lá implementando as soluções da Symantec, cara. Bright Email, CEP, Altiris. Conheci essa porra Cara, e toda, aí cara. tem um negócio bem interessante, você falou Bright Email, né, cara? Cara, durante o meu período de Symantec, eu sempre fui muito louco, cara, assim, muito louco aonde eu trabalhei de querer conhecer o produto a fundo, né? Então, eu passei algumas madrugadas, por exemplo, analisando arquivo por arquivo do Brightmail, do CEP, editando na mão, cara. Tipo Caraca. assim, eu abria o XML lá e ficava lá lendo o que tinha dentro do arquivo. Eu, cara, quantos caras normais abrem, chegam em casa, não, deixa eu abrir arquivo por arquivo, né? Editável por editável, batch por batch. Mas isso me permitiu fazer muitas coisas, cara. Assim, em algum momento na Symantec, depois de quase 2 anos de suporte, ali um pouco mais, eu movi para um time de Business Critical. Isso foi interessante também, porque era um time que atendia praticamente crises, né, operações paradas dentro da Symantec, e eu era especialista de Endpoint Protection, né, CEP, e-mail, mensageria e DLP. E por fuçar muito, ou por conhecer muito bem a estrutura do Brightmail, por exemplo, eu fui um dos caras que ajudou no desenvolvimento do software de health check do Brightmail, da Puta, que solução de legal. e-mail. Que foda. Então, Pô, tipo então assim, pô, era teu aquele. Tu teve um não dedinho era ali, tu teve um teu, dedo. mas eu posso, né? Em algum momento eu te mostro que eu programei boa parte da coleta de dados via batch. Caralho, que foda, velho. Eu usei muito isso daí, cara. Coleta de dados Usei via muito. batch é eu que fiz, cara. Tipo assim, Caraca. cara, coletar a versão, configuração de DMARC, DKIM, SPF, Caraca, velho. praticamente tudo. Que Então, legal, assim, que foda. foi muito boa a Cara, que história. foda. E aí a Tecban falou, cara, pô, deixa eu pegar esse cara, esse talento aqui, porque também tinha uma base, né, de Symantec bem interessante. E eu fui trabalhar lá na Tecban com especialista em Symantec, mas também acabei meio que tocando toda a parte de mensageria e web gateway também, por um Porra, tempo. que legal, cara. E acho que foi nessa época, em 16, que a Symantec foi comprada, né, pela Broadcom, não foi? E aí Na teve ali verdade, também uma... na, Teve ver- um... na verdade foi na minha segunda jornada de Symantec. O que, Ah, que pô, acabou acontecendo? é verdade, 19, é verdade. 2016, praticamente houve um corte, né, da estrutura de Business Critical Engineer ali, Business Critical Account Manager, que era o BCAM, BCS num contexto geral, e eu acabei indo junto, né? E foi bem legal, porque, cara, quando você é desligado ou acontece alguma coisa disso na tua vida, você fala, cara, e agora? É, Vou né? trabalhar onde, né, cara? Aham, aham. E foi bem legal, porque, cara, eu fiquei literalmente uma semana em casa. Tipo, cara, no dia seguinte eu já tinha alguma oportunidade, né? Tive algumas
oportunidades de trabalhar. Então, para a molecada que está começando na área, eu sempre falo, cara, trabalha, né? Se dedica, não tem, isso aí. Eu tem falo muito isso com o time, cara. mágica, né? Não tem atalho, é dedicação. É Né? isso Se aí. você E a base, dedica... né, cara? Tem uma vivência na base ali, cara. Sim, Acho que se questionar, cara, é muito importante porque você acaba se provocando, tentando entender o conhecimento. Isso é a sim, essência do hacking é essa, né, cara? Como é que exato, funciona isso, cara? Como é que eu exato, quebro isso? Como é que eu desmonto e monto de novo? Enfim. Então, exato. se não tiver essa curiosidade, cara, você acaba sendo lá o clicador, né, de next, next, finish. Ai, tá, mas e aí, cara? O que que tem por trás disso? Acho que essa. Aí Sim, que você separa, né, cara? Quem gosta e quem não gosta, quem quer, enfim, dos exato, bons profissionais, né? De quem tá no exato. meio Não, ali do. concordo. E, cara, aí, bom, saí, fui para Tecban, passei quase 2 anos, voltei no convite da Semântica de voltar para uma vaga de técnico account manager. Fiquei lá e aí eu comecei a mover para outras áreas dentro da Semântica, que foi a minha primeira oportunidade de pré-vendas. E aí sim aconteceu a venda, né? Ah, Da falou. Bródico. Tá? Então, assim, legal, comprou. Todo mundo sabe o que aconteceu no mercado, não tô aqui para Uhum. ficar relembrando o passado. Que foi foda. E aí eu fui convidado para participar de um processo na FireEye, tá? Falou. Para praticamente tentar restartar mais uma vez a operação, né? Não tinha ninguém, então o Arthur Oreana, também é um amigo que acompanha aí há bastante tempo, me convidou para participar do processo. Deu certo, fiquei quase 2 anos lá na FireEye, e aí FireEye foi comprado. Eu falei, cara, De não é novo? possível, cara, de novo. Falei, pô, agora que eu pensei que eu ia aposentar, de novo. E aí eu falei, cara, beleza, tá tudo certo. E eu recebi um convite de um grande amigo. E aí, cara, tem algumas fases na minha carreira que me marcaram muito, né? Então, assim, cara, essa transição de FireEye entre a compra e a nova jornada, né? O começo na Simulate vem daí, né? Foi por conta de um convite de um grande amigo que eu trabalhei na FireEye, que era vice-presidente de vendas na Simulate. E ele falou, Dani, cara, tem uma oportunidade e eu vou te contar o seguinte, essa oportunidade não tem vaga, para começar a operação praticamente no Brasil sozinho. É o seguinte, cara, vamos testar teu inglês, espanhol, teu português. Porque se nada der certo no Brasil, você ajuda o mundo, cara. Porque não é uma posição para a Latam ou para o Brasil. Era uma posição de não. E aí eu passei no processo, né? Eles estavam com bastante dificuldade, deu certo. Comecei, né? Praticamente quem acompanha ou acompanha a minha história na Simon sabe o que foi feito. Deu certo, né? Fiquei lá 4 anos, praticamente, quase 5. E esse cara morreu 2 semanas depois de eu ter começado. Caraca. Então, assim, cara, foi um... Tipo, pô, eu assinei o contrato, o cara faleceu de Covid. Puta, E foi daí que, né, eu coloquei mais motivação para fazer a coisa dar certo. E aí, desse período de Simulate, eu resolvi transacionar mais uma vez na carreira, né? A gente tem que tomar essas decisões, não são sim, fáceis. é um ciclo, né? E Faz faz parte. agora cerca de um mês que eu tô na Pantera, né? Também outra marca israelense. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com israelense, cara. Tem as peculiaridades, mas que eu Tá. gosto muito. Então, cara, assim, alguém tem que gostar de se lascar, bicho. Eu Caraca, que gosto. foda. E agora estou aqui, né, na Pantera, né? Já, como eu comentei, há quase um mês aí para ajudá-los a Legal. tentar desbravar esse mercado de novo. Agora é uma formação pública já, né? Já Exato, está informação no pública. mercado. Isso aí. Porra, legal, cara. Que puta história, né? Que puta bagagem. Eu acho legal. Você falou algumas coisas aqui na conversa, né, cara? E me remete um pouco ao meu início também, né? Eu já falei em alguns podcasts no quais eu fui o convidado, né? E contei um pouco dessa minha história, assim, tipo, dessa, da dificuldade que foi de ter acesso à tecnologia, porque eu também veio numa história, né, com dificuldade de acesso, morei num lugar de periferia, enfim. E aí você falou, pô, eu comecei exatamente assim, cara, testando periférico, testando hardware. Então, eu falo com a molecada hoje, né, cara? Meu filho já mexe no computador lá, mas não tem um jumper lá, cara, pra você. Não tem. E a placa vinha sem nada, você tinha que descobrir ali, falar, pô, tem que conectar esse jumper aqui e tal, porra, fazer Mostra. overclock, fazer um overclock num modem, num S-Robotics, lembra? De É, 32K pra 56, cara. memória DIN, cara, memória Memória DIM, EDO. memória EDO, placa Exato. VESA, mano, aquelas placas daquela lapa, velho. É Não isso sabe o aí. que é Não isso, velho. sabe, não E é sabe. nostálgico isso, né, Isso cara? é Mas é legal nostálgico. porque dá um orgulho que ele fala Nostálgico. assim, caraca, eu passei por isso, enfim. E eu acho que Sim. o pessoal de hoje vai passar por alguns, né, algumas evoluções até chegar daqui a 20 Mas anos. isso é que nos permitiu ler manual, né,
cara? Ler manual, cara, porque o acesso era difícil, né, cara? Não Pô, tinha, não tinha IA, não tinha Google, não é, tinha YouTube, não tinha pega aquela nada, né? placa e tal, tudo escrito na placa, É, né, cara? Que conecta é isso esse, aí, cara, tem que ler. né, o crimpa ela exatamente, faz o jump É isso aí, exatamente dessa forma aqui que ela vai é isso funcionar aí, é dessa isso aí. forma. E vinha escrito na placa ali, né, Exato, cara? Tava tinha ali uma. os Você tinha que indicadores na entender, placa. cara. Conectar os fiozinhos do LED ali, enfim, cara, era um Exato. negócio. As fontes É. AT, né, cara? Depois veio o ATX, né? Uma das coisas, né, para quem fez muito, né, montagem e manutenção de computador, conectar o microfone, né, para fazer o barulhinho de ligar. Pi! Aham. E, cara, às vezes não funcionava, você fala, cara, não sei se é Cara, memória, não sei se é que é? processador. É isso Cara, bem aí, é legal, cara. Baita nostalgia. história, bem legal. E a fase que eu vivi também, Symantec, cara, puta, foi bem legal, né? Porque eu aprendi muito lá, cara. E eu lembro que eu entrei numa consultoria, eu não conhecia a CEP, eu estudei, tipo, uma semana. E aí, em menos de um mês, eu já tava entregando um projeto na Liberty, se eu não me engano, na época era. Tipo, tem mais de 15 anos isso. E aí o dono da empresa falou, porra, cara, tu já tá entregando um projeto e tal. Eu falei, porra, cara, eu li o manual e corri É atrás e isso tal. aí. E eu tinha essas loucuras também, cara, de ver arquivo de configuração. E eu lembro que eu participei de uma migração de CEP. Acho que foi ali em Barueri, cara. Acho que foi na Cielo. Foi uma instituição financeira, sei lá. E eles migraram de um servidor pro outro lá, de um servidor mais moderno. E era bare metal ainda, cara. Não tinha nem VM. Os caras migraram. E aí, na hora, fizeram uma instalação nova, pegaram lá um arquivo de configuração. E aí, os clientes não se comunicavam com o manager. Aí eu falei, porra, acho que eu já sei o que que é, cara. E eu cheguei no meio lá pra tentar resolver, pra ajudar, nem migrei. E aí eu lembro que no XML, cara, do manager, tinha um parâmetro de 0 e 1, Uhum. que você tinha que mudar aquilo pra zerar, pra ele permitir receber qualquer conexão, Conexão. e depois você voltava pra 1 pra fechar. Ó, a nostalgia é tão brava que eu lembro o nome do arquivo. Scilink, Scilink.xml, é que é isso isso, aí. caraca, é isso. Cara, e assim, ó, e eu sabia esse cara porque É, assim, eu já tinha visto e eu nunca tinha usado isso. isso Cara, aí. pra que é esse arquivo? Eu lembro que tinha um parâmetro de 0 e 1, cara. Exato. O parâmetro É, 0 você deixava ele aberto e ele recebia a conexão de qualquer porque cliente. Aí recebeu todo mundo, puta, aí começou a aparecer, verdinho, tá, é isso legal. aí. Cara, tá comunicando, pô. É isso aí. Falei, legal, comunicou todo mundo. Agora volta o parâmetro. Voltou, mas vai manter comunicação? Vai, pô, manter. É porque Cara, ele zerou. atualiza, né? É isso Cara, aí. sensacional. Aí, tu pegou, tá? Eu não tô mentindo, tá vendo? Isso Eu aí. tenho uma história também, cara. E aí, cara, foi legal e muito foda, cara. É legal, né? É Saber nostálgico. essa. E, pô, e é um negócio que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, cara? Eu acho que é para todo mundo, né, cara? Ter essa bagagem técnica é o que Ajuda. forma a gente pra conseguir, cara, vender. E vendendo não no sentido financeiro, de fechar Sim. pedido, mas de vender no sentido de explicar o que uma solução faz, entender, às vezes, o que o cliente quer, que às vezes você tá numa reunião e fala, cara, não, pera, você não precisa disso, cara. Você não precisa disso agora. Você tá em um outro momento, você precisa disso aqui, cara. Mas por quê? E aí você tem bagagem, né? Isso é legal, Fazer né, venda cara? consultiva, né, cara? Exato, Eu cara. brinco que hoje o meu modelo de venda é extremamente consultivo, né? A gente estava Exato, até exato. conversando antes de vir para cá. Cara, eu não me formei como um vendedor, né? Assim, eu não me formei nas escolas tradicionais, Uhum. mas eu acredito que de fato eu me tornei um cara que eu brinco, né? Obviamente sem ego. Cara, é difícil, né? Um cara talvez querer me bater em alguns sentidos, porque, cara, você tem bagagem técnica. Você começa de fato a entender a necessidade do cliente, né? Isso que você Uhum. comentou. Uhum. Não é empurrar. Isso Em aí. algum momento o cliente vai precisar da sua solução. Ou talvez ele já até tenha. E ele nunca vai querer trocar aquilo ali porque ele está muito satisfeito. Então não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Exato, exato. Cara, o que mais você tem dentro do teu portfólio? O que mais você pode ajudar o cara? Né? Talvez não com a venda do software, talvez com venda de serviço. Então, esse mindset de venda consultiva, ele só nasce, eu diria que boa parte das vezes, na mente técnica. Né? Não é para todo mundo, é Uhum, natural. uhum. E tá tudo bem, é assim Mas, mesmo. cara, se você conseguir ligar os bits que te deixam dessa forma, Exato, cara, cara. vai E ser aí, e o interessante. mais legal, né, cara, porque assim, cara, o mercado, o mundo, cara, ele é um constante, né, tá em evolução, ciclos iniciam e termina e tal. E o que que você carrega nessa jornada são pessoas, é relacionamento, é network. Então, cara, se tu é honesto num processo, cara, o cara vai lembrar de Com você lá na certeza. frente, cara, e é isso que você carrega, né? Então, cara, fica muito fácil. E na Perseg a gente preza muito isso, Dani. Você sabe, né, cara? Você acompanha um pouco da jornada aí Sim. com a gente. É,
o relacionamento, cara, né? A transparência, enfim, porque eu acredito muito nisso, que é isso que mantém um ciclo, né, de relacionamento, de venda. Então você abriu várias portas ali, uma vez que você cria ali uma relação de confiança, né, com o cliente, cara. Concordo. Mas legal, vamos pro tema aqui, cara, que, pô, obrigado, cara, que eu adoro esses papos, assim, que você volta ali e tal, você me trouxe Eu tava várias preocupado. Quando lembranças você aqui, falou assim, cara, me conta da tua carreira. Eu já né? quase chorei aqui. Eu falei, Ah, cara, pô, qual parte da carreira que você quer que eu comece a te animal, contar? cara, animal. E é legal que boa parte aí, cara, eu me vi muito na tua história. Eu não conhecia essa tua história, conhecia de LinkedIn, mas tu contando agora, pô, me remeteu umas coisas assim, bem legal, Eu muito, brinquei, muito agora tá parecido. explicado. Os cabelos brancos, É, né? salada meio Salada amassada. amassada, rodou sem óleo, caraca. Bom, Exato. legal. Cara, vamos falar aqui do tema aqui, cara, que acho que é o que você trabalhou muito, aí acho que você tem um, um vocabulário, aí você tem um conhecimento muito grande, e você tem, no meu entendimento, e até como empresa aqui, como profissional, é algo ainda muito novo no mercado, algo que precisa ser desmistificado, né? Concordo. E explicar qual problema de fato uma solução de CETEM resolve, o que tem em torno dele também, que não é só tecnologia, tem toda uma questão de estratégia, de governança, Com certeza. enfim, né? E aí, cara, assim, o que a gente vê hoje no mercado, né, cara, um caminhão sendo despejado de tecnologias e um monte de siglas, EDR, XDR, Threat Intel, enfim, tudo mais. E às vezes eu vejo que nas visitas que a gente faz em algumas empresas, cara, a gente vê aqueles elefante branco ali, de clientes que não estão utilizando, ou às vezes tem alguma coisa que não sabe, ou inicia alguns processos, por exemplo, né, acho que conecta muito com o que a gente vai falar aqui de gestão de vulnerabilidades, né, pen test, gestão de risco, enfim, tudo mais. Então, dá um contexto, cara, onde se encaixa uma solução, né, um cenário de CTEM, Uhum. por que que o cliente precisa disso? Vamos desmistificar isso aqui hoje aqui para quem tá... Cara, eu criei, de novo, não sou dono da razão, né? Eu criei um meio, um método de explicar CETEM que eu entendo que funciona, tá? De novo, para quem não conhece, né, o que tem que ficar muito claro, de forma muito resumida. Se pudesse fazer um elevator pitch, né, para qualquer um que estiver nos assistindo aqui. Cara, você tem um framework, que ele foi criado em 2022 pelo Gartner. Qual que é o principal objetivo desse framework? É ajudar as empresas a continuamente gerenciar a exposição a ameaças. Como você disse, cara, tem um monte de elefante branco. As empresas compram e não utilizam, ou compram acreditando que quem vendeu vai configurar, vai deixar pronto. Então, quando você fala de exposição a ameaças, cara, é algo muito extensivo, né? Algo muito grande, cara, porque você deixa de falar somente sobre vulnerabilidades, né? E você começa a falar sobre, cara, o que mais? E aí tem um ponto que é, cara, o que mais pode ser explorado dentro da minha organização e como que eu controlo esse ciclo de exploração? Então, o CTEM, ele vem justamente para instruir as empresas com isso, cara. Ele te dá um framework que tem 2 fases e 5 etapas que te ajudam a definir o que importa para o teu negócio, que é o escopo. O que você sabe sobre ele, que é a parte de descoberta. Com base nisso, como que você poderia priorizar um pouco mais aquilo que foi descoberto, ou seja, colocando contexto, tá? E uma vez que você tem esse diagnóstico completo, cara, como que você poderia priorizar e mobilizar ainda mais o teu time, validando? Será que aquilo ali de fato é um risco? De fato aquilo ali vai gerar impacto? Então eu valido. E a partir da validação, eu mobilizo. Então eu aciono os times, eu engajo as equipes para que elas corrijam, para que elas vão atrás, né, da determinada correção. O que pode ser? Aplicar um patch, ou talvez mudar um arquivo de configuração, é como você estava comentando ali do CEP. Então, esse ciclo, a analogia que eu trago é exatamente como se nós fôssemos uma consulta médica. Então, a primeira etapa ali de diagnóstico é, cara, qual que é o meu escopo? Eu tô com uma dor na coluna. Como que eu vou descobrir as potenciais causas? Vou fazer exames. Uhum. Cara, e o que que eu priorizo? Vai vir ali no checklist do médico. Cara, no meu caso, é muito fácil. Cara, você está sobrepeso, você, sei lá, você tem um pisar torto, você
Enfim, ele vai me passar uma lista de coisas. E o que eu preciso fazer com esse checklist? Seguir. O problema é que boa parte das empresas param no diagnóstico, Uhum. né? Começa a seguir talvez a receita, 1, 2 semanas, 1 mês e para. E se eu não validar continuamente, cara, a minha dor na coluna nunca vai passar. Então, se eu não valido, como que eu espero que eu resolva o problema? Eu preciso talvez ter o apoio. Quem que é o apoio? A mobilização. Minha esposa pode me ajudar, minha mãe pode me ajudar, minha avó, qualquer um que se preocupe comigo pode ser mobilizado a me ajudar. Então, Perfeito. esse framework é um direcionamento de como você se torna menos vulnerável, menos exposto. Perfeito. E até para a gente pensar em priorização também, né? Porque vamos pegar aqui um exemplo aqui de um contexto de gestão de vulnerabilidades, por exemplo, Uhum. né? Acho que boa parte das empresas que a gente atende hoje já tem alguma coisa acontecendo, seja com, às vezes com ferramenta open source ou com ferramenta de mercado mesmo, mas já está sendo feito alguma coisa. E a gente se depara lá com uma lista de 90 mil apontamentos. Aí o cara olha e fala, puta, como é que eu começo? E aí, a recomendação que a gente tem é sempre, cara, legal, vamos olhar pro que é crítico, mas não o crítico que o Scan tá classificando. O que Uhum. é crítico dentro do teu ambiente? Uhum. Você vai ver que vai reduzir o número, aí vai ficar um negócio mais... Drasticamente. Legal. E aí o que eu sinto falta hoje, legal, a gente pega ali, mesmo assim fica um número expressivo, sei lá, a gente tá falando às vezes de 2.000 apontamentos, mas já, né, de 90 para 2.000. Pô, 2.000 apontamentos, caramba, ainda tem bastante coisa aqui, cara. Talvez eu não consiga resolver isso dentro de um mês. Legal. Mas você tem um aparato tecnológico aqui que, em tese, tem que proteger esse dispositivo, né, que é crítico, legal. Uhum. Então, porra, como é que você testa isso? Então, dentro desse universo de 2.000, como é que você diminui um pouco mais esse... Perfeito. Então, o framework, né, de você tem, ou uma ferramenta que consiga identificar isso, vai te falar, de repente, vai diminuir esse número para 100. Sim, E aí perfeito. você prioriza, né, putz, esse ativo aqui é core, Perfeito. esse cara é produção, enfim, tudo mais. E aí, esse é o que eu sinto falta. E aí, quando eu vejo nas andanças que a gente faz e no nosso portfólio de cliente também, que eu vejo que o cliente já tem essa maturidade, aí eu falo, esse cara tá pronto agora para Perfeito. receber, porque esse cara já faz um processo de EV, ele já tá preocupado, ele já entende, ele já leva um indicador estratégico pro board dele, então já é um assunto que já tá aculturado dentro da empresa, né? Então é muito difícil, às vezes eu vejo a gente falar de CETEM dentro de uma empresa que a pauta, às vezes, de cyber como um todo não está Não. aculturada ainda. O cara não tem um nível de maturidade, então eu vejo difícil. Talvez você precisa preparar ele para essa jornada, né? Que é o que você Exato. tá comentando, e isso cai muito na venda consultiva, né? Uhum. Quando você traz, por exemplo, o tema de gestão de vulnerabilidade, né? E aí, cara, tem vários e vários materiais, né? Falando sobre CETEM, bom, aí a opinião é minha, né? De novo, não é a Boa. mais correta. Forçando o uso de ferramentas, que não é, né? Não existe uma ferramenta de CETEM, eu vou reforçar isso De aqui. novo. Mais uma vez, é um framework. Só que há vários estudos interessantes no mercado que dão exemplos de ferramentas para o ciclo do CETEM. É isso aí. Então, escopo. Pô, como que eu defino o escopo do meu negócio, daquilo que é relevante, daquilo que me gera impacto financeiro, daquilo que de fato faz eu perder sono, né? Então, cara, isso aí você pode ter numa ferramenta de GRC, numa ferramenta de Risk Manager. Uhum. Uhum. Cara, se você não tem uma ferramenta dessa implementada, como você mesmo disse, esquece, cara, esquece todo o restante do CETEM, porque você precisa dar um passo para trás. É isso aí. Precisa estruturar a base Né? primeiro, Se né? Que você você não tem. tem documentado o teu escopo, aquilo que é relevante, o que são joias da coroa, aquilo que de fato vai te fazer perder o sono, cara, não adianta você rodar nada, né? Porque você vai ter dor de cabeça. Então você precisa de alguém que te oriente Uhum. nesse caminho. E depois, quando entrar em descoberta, gestão de vulnerabilidade, avaliação de exposição externa, né, famoso ASM, e várias outras tecnologias te ajudam a aprofundar isso. Uhum. A dar A dar visibilidade, né? visibilidade. E como que eu priorizo? Com contexto. Ferramentas de inteligência de ameaças, né? O famoso Threat Intel. Então, pô, será que tem alguém explorando isso aqui? Será que aquilo ali está sendo explorado no Brasil, em Santos, para esse determinado setor? Que aí sim a coisa começa a dar um pouco mais de priorização, né? Para Uhum. aquela Uhum. correção. Uhum. E a validação é o ponto, é a chave. Agora que eu descobri que tem alguém interessado, alguém vai ou não conseguir explorar? Né? Então, validar é a chave
do negócio. Legal, cara. E esse é um ponto importante, né, cara? Porque dentro desse ciclo, e aqui você já desmistificou um ponto importante, né? Não é ferramenta, é processo, é um As framework, ferramentas se conectam com se ele, né? É conectam, né? isso. Então, eu vejo, isso tá muito claro. Isso é legal porque a gente já deixa já essa mensagem importante, né? Porque a gente já recebi, né? O meu comercial recebe, pô, o cara me ligou, tá aqui na ferramenta de você tem. Eu falei, fala que a gente não tem, cara. Fala que a gente não É, tem, velho. eu Vamos brinco, entender o ou que. você tem ou você não tem. É, É cara, isso. a gente Você não tem, tem, você velho. não A gente tem. consegue ajudar. O que que ele precisa, né? Qual que é Exato, o que que ele tá buscando? Qual que é a exato. demanda dele? Ah, É, legal. Puta, então ele tá é precisando isso aí. disso, disso e disso. E aí, cara, assim, um ponto acho que chave aqui, quando a gente começa a colocar. É, porque tem um fato, cara, que acho que mais um para se desmistificar também, né, cara, que a gente. É, é, cibersegurança, quando a gente fala de cibersegurança, né, cara, pô, tem uma disciplina que, pô, tem gente que defende que ela tem que estar. Tem que rodar apartada de tecnologia, mas cibersegurança, no final do dia, ela protege Sim, tecnologia, né, cara? Então, sim. e aí tem todo os pilares lá, né, de segurança da informação na disponibilidade, né, enfim, tudo mais. Mas, cara, se ela não tiver como o ponto central tecnologia, né? A gente, puta, não faz sentido, não tem entrega, não conecta, né? Então, ter esse olhar pro negócio, entender, ver priorização, acho que é o sucesso quando o cliente, né, a empresa já entende que faz sentido adotar esse framework, né? E aí, dentro disso, cara, é, o que que você o que que você entende hoje que mais dificulta, ou o que que trava as empresas para, você falou um pouco aqui, obviamente, mas o que que trava as empresas para adotar, e o que que faz não ter sucesso a implementação de um processo desse? O que que você viu aí de tudo que você já viveu, cara? Cara, o que eu vejo aqui, infelizmente, né? Isso não ocorre só no nosso mercado, mas em vários. Eu não sei qual que é a política de palavrões aqui no podcast. Pode Mas falar, é que velho. tem muita gente falando merda, Aham, né, no mercado. Então, tem. eu acho que esse é o primeiro fator, cara. Assim, muita gente que não sabe de fato o que está falando, está se pondo a falar sobre um tema que nem estudou, nem sabe o que é um framework, não sabe nem o ano que foi lançado, não sabe, cara, da onde surgiu esse negócio. Vão ter empresas que vão falar que surgiram antes do CETEM. Cara, cada um inventa a sua história, né? Nós vamos partir do princípio que existiu algo que foi lançado e esse algo está vivo até hoje, que é o CETEM. Então, qual que é a maior dificuldade, maior trava ou dificultador que eu vejo hoje no nosso mercado? É de fato a falta de entendimento, cara. A gente precisa começar a simplificar os termos, né? Deixar eles mais simples. Ah, CETEM, eu poderia vir aqui e falar, Continuous Threat Exposure Management. Pô, legal, tem uma parte do público que não entende inglês, cara. Eu vou estar aumentando a dificuldade, pô. Está no Brasil, cara. Gerenciamento contínuo de exposição à ameaça, acabou, Ponto, é né? isso. O que que o cara precisa entender? A ameaça nasce todo dia. Ela se modifica todo dia. E se isso ocorre, eu preciso continuamente gerenciar ela. Gerenciar por onde que ela vai chegar. Então, boa parte das empresas, por não entenderem ou por receberem uma enxurrada de informação, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma consultoria, eu tenho, cara, um monte de outras coisas, elas se perdem. Elas falam, cara, beleza, mas o cara tá me falando que você tem, o Alex, mas o cara acabou de chegar aqui para mim para falar do X alguma coisa, uma nova tecnologia de extended alguma coisa. Aí o cara, pô, fechou a porta dele, tinha uma reunião com outro fornecedor ou com outro fabricante que levou uma nova tecnologia de inteligência artificial para ele que vai resolver outro problema que ele nem precisa resolver. Isso aí. Então o cara tá sendo enxurrado, tá recebendo uma enxurrada de informação que ele não consegue tratar. Então, um caminho que eu poderia dizer que claramente as empresas precisam é, cara, sabe aquele momento que você recebe um monte de, às vezes, xingamento, um monte de coisa, né? Um monte de feedback, que você tem que literalmente ignorar uma parte dele e filtrar o que você quer ouvir? É fazer isso. Cara, o framework é simples. Escopo. Qual que é o significado de escopo? Cara, qual que é o meu alvo? O que que você tem? O que importa? O que é relevante para o negócio? Isso não importa se é tecnologia, se é qualquer outra área. Qual que é o escopo? Né? Como eu dei o exemplo
Na medicina, cara, pô, meu escopo, a minha ida ao médico é por conta de uma dor. Uhum, Esse é o meu escopo que eu vou tratar hoje. uhum. E vai movendo adiante com um pouco mais de certeza, né? Confia de fato nas empresas que você criou algum tipo de relacionamento para te ajudar nessa jornada. Legal, cara. E essa questão do risco, né, cara, assim, quando o contexto fica só acerca da tecnologia, e aí esse é um dos equívocos, né, porque profissionais, né, e quem está cuidando desse contexto entende que isso é só ameaças tecnológicas, né, como o vírus, o malware, É, tudo o errado. ransomware, e tem lugares que os caras não sabem nem a diferença disso, né, cara, e o que que isso impactaria, né? Esse é um ponto também chave, né, cara, desse entendimento, né? Então, o que acerca isso, né, que acho que é importante falar aqui, a gente está falando também de risco humano, risco de processo, e, Natural, e o framework ele enfim. aborda tudo isso, né, cara? Então, Sim. se não tiver um entendimento claro disso, escopo, né, o que que é crítico, o que que não é, enfim, e isso tudo, às vezes um inventário mal feito, né, ou incompleto, cara, isso não vai ter. Você sabe que essa discussão de inventário é algo que constantemente, né? Principalmente quando você está falando sobre você tem ou até expandindo um pouco, né? Dependendo da fase, principalmente quando você entra, por exemplo, em priorização e validação ali, especificamente, né? Às vezes o cliente fala, cara, mas se eu estou validando, dependendo da tecnologia empregada, porque ali em validação você tem ferramenta de automação de pentest, de red team, tem breach and attack simulation, tem várias tecnologias, né? Inclusive pentest manual cai ali dentro também, né? Você está validando. Então, às vezes, o cliente, né, a pessoa que está interessada em implementar aquilo ali te pergunta, cara, mas você validou um escopo que, ok, o EDR está funcionando, mas a máquina do lado, será que ela está funcionando exatamente? Eu sempre brinco, eu falo, cara, a máquina do lado, o agente está funcionando, é a gestão de ativos, Isso aí. né? Você tem garantia, a gestão, a higienização Uhum. do teu ambiente, cara, desde o princípio do seu CMDB Isso aí. até, Que é, de novo, tecnologia com cyber, né, é com isso aí. segurança. É isso aí. E se você não tem visibilidade, não vê, não sabe o que você tem que, né, proteger ou Esquece, tá dentro do escopo, você vai, esquece. você vai ter ali um ativo que às vezes você não conhece, que é o Exato. que resolve. E às vezes não precisa de. E eu até falo, né, cara, depende muito do momento de cada empresa, né, cara? A gente tem clientes na Persec hoje bem grandes, que já tem uma maturidade muito grande, então ele já sabe o que quer, já tá com processos bem amadurecidos, a gente só vai ali para ajustar, ou para refinar, ou para aprimorar. Então, isso é legal. Mas tem cliente que, pô, não tem inventário, por exemplo, entendeu? E então é um momento que a gente entra ali para entender, e como o nosso trabalho, a nossa entrega ela é sempre bem consultiva, né? Então, e o ferramental ele vai entrando ali nos momentos específicos, a gente consegue fazer esse processo evolutivo. E a gente tem tido muito sucesso com isso, inclusive, porque é algo bem transparente, não é algo assim, cara, não, eu preciso vender Ah, não dá, ferramenta não dá, XPTO, fazer não dá, número. Não, cara, eu não quero dá. esse cliente aqui fazer uma jornada com ele específica, e as coisas vão acontecendo conforme ali a evolução, né? Tanto que uma das entregas iniciais que a gente faz para todos os clientes, Dani, é um assessment. Então, o assessment, cara, quando o cliente olha para aquilo, ele fala: caramba, cara, não sabia. Eu não sabia nem que eu tinha que olhar para isso. Então, É putz, isso é isso, legal. é Então, isso. ali vai começando a fazer sentido algumas coisas, né, cara? E aí a gente consegue ali fazer uma entrega bem legal, interessante, cara. E aí começa a entrar ali todo o ferramental necessário. E aí, quando você olha para um framework ali de CTEM, tem cliente que tá fazendo e nem sabe, né, cara? Isso é curioso Exato, também. O cara exato, já exato. segue ali minimamente algumas Só coisas. que ele não consegue conectar, né? Não consegue A conectar as gente só coisas. dá ali e fala, cara, você tá já seguindo aqui algo bem legal, mas ó, tem isso aqui, você tem que olhar para isso. Vamos medir isso aqui, cara, bimestral, mensalmente aqui, ver como é que você tá evoluindo nisso aqui. E aí a conversa começa a fazer sentido, E cara. lembrar Então, que depende, né? Tecnologia, pessoas e processos. A base é essa. É exato, né, isso. cara? E curioso, né, cara? A gente falou aqui de inventário, né, cara? Pô, acho que, sei lá, desde que eu comecei na área, desde que acho que o mundo é mundo e que a gente começou a falar de Problema é o segurança. mesmo. Tá todo mundo falando disso. E passou 20 anos e a E o gente ainda tá problema é igual. falando disso, cara. Isso é fantástico, né? Fantástico não, né, cara? Exato. É um negócio que, Qual que é a porra. como resolve, né? É, né, cara? E é o básico, né, cara? A É, velha história do básico bem feito, né, cara? exato, Então, às exato. vezes não é o ferramental importante, ter tecnologia é importante, cara. Eu não tô levantando bandeira aqui e tal. Puta, a gente tem um portfólio bem amplo, com tecnologias de ponta.
Mas não é só Mas tem tecnologia, que né, conseguir cara? sustentar o gasto, né? Exato, Eu cara, acho que esse é o exato. Tem que ponto, fazer né? sentido, né, cara? Até porque quando você vai justificar, né? A gente ajuda nesse processo, inclusive, o CISO lá, às vezes o gerente numa área de tecnologia que tá com o cyber debaixo do braço dele, ele tem que justificar Sim. aquele investimento, cara. E como é que ele justifica? Puta, com número, com indicador. E não dá pra falar pra um diretor, pra um board, pra um presidente que não respira aquilo, falar, não, cara, a gente tá implementando aqui o CETEM, um framework Não, aqui e tal. esquece. Não, cara, você tem Esquece. que trazer esses números pro negócio, né? Então, Quanto como que é ele que você... vai ganhar, Exato, né? né? Quanto que ele vai deixar de Quando deixar de perder? ganhar e É tal. Então a isso. gente consegue traduzir isso É isso. para justificar um orçamento, cara. E nem todo. E eu, não é modéstia à parte, tá? Nem todas as empresas estão fazendo isso. Obviamente tem Não muitas consegue, empresas, né? consegue. Que trabalham no mesmo segmento que a gente estão fazendo isso, muito bem feito. Mas acho que esse é um ponto importante, que é um negócio que a Perseg já nasce com esse contexto, cara. Bem, bem legal. Mas boa, cara. Pô, a gente já falou aqui como começar aqui eu já dei um salto aqui no coisa, que é só minha colinha aqui, Tá tranquilo. mas a gente já deu aqui. Tu já explicou como é que começa e muito claro aqui, muito específico. Acho que explicou aqui, desmistificou essa questão do que é, né? Então, não é ferramenta. Você tem, não é Isso aí. ferramenta, Isso né? aí. Deixar muito claro. Acho que esse aqui é tatuar aqui, né? Nesse episódio que você tem, não é ferramenta. Se alguém te vender ferramenta, corre. Corre, cara. Corre e vem falar com a Perseg. Ó, o cara aqui Corre, falou, velho. corre, corre. Corre. Assim, eu até olhando pra cá, né? Pra deixar muito Boa, clara faz a o corte aí. mensagem, Vamos gravar o né? corte, vai. Cara, não estou dizendo que nunca vai ser uma ferramenta, né? Porque ela nasceu como framework, o conceito nasceu como framework. Pode ser que algum dia, né, o Gartner ou alguém no mercado fala, cara, não, a gente vai criar uma categoria. Você tem. E olha que eu tenho acompanhado esse tema, não acredito que isso vai acontecer. Mas aí esse dia que aparecer algum quadrante, alguma coisa, aí beleza, pode ser considerado um produto, uma solução, uma ferramenta, mas hoje corre, porque não é ferramenta. Não tem. E eu duvido que tenha, cara, porque Eu também não. eu sou da máxima do que quem faz tudo não faz nada muito bem Porque no feito. final do dia, eu acho que qual que é a grande sacada de quem estuda e quem finge que estuda, né? Separar o você tem, de forma bem simples. Contínuos, deixa o contínuos de lado. O T é threat, é ameaça. O EM é exposure management. Então o mercado já está definido, cara. Hoje no Hype Cycle do Gartner existe um mercado de TEM, que é Threat Exposure Management, beleza? Só que quando você coloca o T de lado, você diz que como eu pego essa parte da ameaça e valido isso aqui. Então aí você entra com ferramentas de automação, de validação, de exposição, né? E aí você tem o mercado de AEV, Adversarial Exposure Validation, né? Automated Secure Validation. Ok, o mercado de validação valida ameaças. O EM é gestão de exposição, cara. Então, qual que é o mercado que está se desenhando? Gestão de exposição unificada, que é o tal do EM, é futuro. É futuro. Mas em nenhum momento eu vi que o Gartner vai transformar, ou que alguém vai transformar a CTEM em ferramenta. Não, não vai. Então Acho que o dia que o Gartner fizer isso, ele vai ser descredibilizado, cara. Vai perder o... pela própria comunidade, né, cara? No Eu acho final que do não dia, vai... de novo, né? Tem que deixar isso muito claro, porque eu vejo, obviamente, que no mercado tem muito fabricante tentando forçar isso goela abaixo. E eu deixo muito claro, né? O CTEM, sem validar a ameaça, é o 100. Uhum. Então é o Continuous Exposure Management. Se você não valida, meu amigo, eu não estou dizendo se é automatizado, se é manual, se você não valida, você só está gerenciando exposição. E ainda mal, porque você não tem um contexto. É isso aí. Você não tem a certeza do nível de explorabilidade daquilo ali. Esse é o ponto. Do tamanho do risco que representa, Exato, né, cara? Você não exato. consegue medir e validar. Exato. Bom, legal, cara. E o que vem aí, cara, pros próximos meses, aí pro ano aí? Vamos falar de 26, né? Daniel, Pentera. Legal. Eu tenho um desafio, né, que eu diria que é bem interessante. Eu gosto, né? Eu falo, cara, tem pessoas que decidem correr desafio, tem pessoas que gostam de enfrentar o desafio. Eu, cara, como eu já comentei contigo, que fui aquele cara sempre meio maluco, fuçador, que gostava de ficar lendo o arquivo de configuração um por um. Eu entrei nessa jornada da Pentera porque eu acredito que, de fato, há um mercado gigantesco a ser explorado com esse tema daquilo que Pentera faz, né? Automação e avaliação contínua, né?
para escalar o tema de Red Team e Pentesting automatizado, não somente isso, né? Fazer toda a parte de avaliação dos perfis de ataque, seja externa, nuvem ou interna, e começar a falar desse tema de gestão de exposição, que é o tal do EM, né? Então, como que depois que eu valido, eu unifico não somente com a fonte daquilo que eu validei, mas também com outras fontes que o cliente já tem. Como que eu conecto isso com código? Como que eu conecto isso com infra, com nuvem? Uhum. Como que eu transformo tudo isso numa visão executiva de risco? Para que o cliente ele consiga olhar, cara, o que que de fato eu preciso dar atenção, daquilo que importa, aquilo que é joia da coroa, e se o meu time está de fato sendo hábil, né, ou tendo agilidade na correção. Uhum. Então, na mobilização, o time está conseguindo dar conta de tudo aquilo que está aparecendo. Então, essa é a minha missão com a Pantera, né? Desbravar mais uma vez esse mercado, ou continuar esse mercado de avaliação contínua, de exposição. E eu vejo que esse ano aqui, como acho que não é novidade para ninguém, cara, a gente deve sim ter uma mudança drástica no mercado, pelo tema principalmente de IA. Uhum. Eu acho que o básico bem feito, mais do que nunca, tem que continuar sendo feito. Esse é o ponto. Uhum. Não importa se tem ou não inteligência artificial. Mas a gente tem visto que a IA ela tem ganhado cada vez mais espaço e cada vez mais gente tem tentado, assim como você tem, sem saber o que é IA, aproveitar o tema, Aham. né? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado nesse ano especificamente, eu diria que é fazer melhor os filtros. A IA já existe, já é uma realidade, Uhum. tá? Daniel, vou investir mais em tecnologia porque agora a IA que vai me atacar. Só que se você não sabe como ela funciona, como que você vai se defender, Exato. né? Você vai colocar a chave da tua casa, a chave da tua vida na mão de um fornecedor que inventou um X novo, porque você acredita que ele está te contando que a IA vai ser protegida, vai ser barrada com esse novo X, com esse novo extended, né? Não é bem assim. Então, cara, fazer o básico bem feito, porque vem muita inovação, cara. Tecnologia é isso, né? Todo dia, quando a gente acorda, agora ainda mais você descobre que você está ultrapassado, tá? Perfeito, É cara. isso. Perfeita colocação, cara. O hype é a onda da IA, né, cara? Tá vindo muita coisa. Eu também sou bem. Não sou contra a utilização de IA, mas Não, acho que tem acho que ter que contexto, né? Eu sou às vezes um pouco, fico meio reticente, um pouco cético também para alguns discursos. Inclusive, sábado, agora eu vou estar num painel para debater sobre isso, né? Então, eu vou ser o contraponto com uma galera que desenvolve IA e tal. Eu sou o contraponto ali que vai dar uma. E acho que vai rolar uma conversa bem legal. não E eu dá gosto treta. dessas discussões justamente por conta disso, né, cara? Que o mercado tá num hype totalmente, né, agressivo e tá vendo muita coisa aí que, putz, não faz sentido. Estão prometendo coisas, né, que, enfim. Mas é uma realidade que, cara, que ela chegou e não tem, né, não tem muito o que fazer. É só a gente entender e ver o que de fato faz sentido, né? Sem Para. sombra de dúvida, até aproveitando a sua colocação sobre o uso da IA, eu uso hoje no meu dia a dia. Eu acho que ela agiliza algumas atividades que você, pô, perderia muito tempo. Uhum. E é super interessante porque, cara, eu sempre gosto de, às vezes, não validar minhas ideias, né? Até porque eu acredito que você tem que ter opinião própria, mas validar como que as outras pessoas estão aplicando isso. Perfeito. E aí, na RSL, eu tive a oportunidade de conversar com alguns gringos, né? Tanto, cara, americano quanto israelense. E o que eu percebi que é interessante, cara, que é uma tendência, cara, o próprio gringo, então pra galera aí que se preocupa, né? O nível de inglês, o nível de espanhol, quão bom, quão ruim, Uhum. continua a nadar, né? Eu brinco, cara, continue a Vai nadar, uma embora, hora se você vai chegar joga. em um canto. Mas, cara, o próprio gringo hoje, ele pega o conteúdo dele em inglês, que ele é nativo, cara, ele joga na IA pra melhorar. E o comando, às vezes, é, cara, seja persuasivo, seja mais formal, mais corporativo nesse meio e meio. Uhum. Então, olha que loucura, cara. Então, a galera tá aplicando o uso de IA para falar melhor em e-mail, né? Ou dizer algo melhor em e-mail. Tá utilizando IA para compreender as coisas melhor, né? Pô, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Pô, meu irmão tem uma empresa de aquarismo. E ele conhece o nome científico de um monte de bicho, de animal. Se ele me falar até um fato interessante, Ocilares, é o Nemo, é o Ah, nome porra, é o científico Nemo, é o Nemo, do cara. É o Nemo. peixe palhaço, né, É cara? peixe palhaço. A gente conhece como peixe Aham, palhaço, como Nemo. aham. E até como hobby da família, eu montei aquário, né, de água salgada e meu irmão, pô, vou te levar um Ocilares, blá blá blá.
Cara, se eu não sei o que que é o oscilário blá 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 que ele me escreveu, eu posso copiar aquilo ali e jogar na IA. Cara, me diz aí o que que é esse Que cara é aqui. isso aí, é isso aí. Pô, é o peixe palhaço, é o Nemo, tradicionalmente. Então, assim, tem as aplicações que te ajudam, né? Sim, sim. O que eu não recomendo é usar ela simplesmente para fazer tarefas para você, sendo que você não está extraindo ou aprendendo nada com aquilo. Porque aí é o momento de se tornar cada vez menos eficiente, né? Exato. E aí Esse é o sim, ponto, cara, né? esses são talvez os seres humanos que vão ser substituídos por Uhum. IA, porque isso, cara, você vai onerar, vai atrofiar o seu cérebro, Nossa porque você senhora, não sério. pensa mais em Não nada. pensa mais, exato. Legal. Pô, e ainda pra gente encerrar aqui, e ainda falando de Pentera, fazer um anúncio. Você quer fazer um anúncio aqui, cara? Claro, Pentera e claro, PeerSec? claro, Então, por podemos. favor, pode fazer. E aí, pra galera que está nos assistindo, né, queria anunciar aqui a mais nova parceria da Pentera no Brasil, PeerSec, né, com muito orgulho. E Legal. obrigado mais uma vez, cara. Ah, essa eu vou aumentar. Muito obrigado mais uma vez, porque a gente veio falando disso, né, cara? Eu sou um cara que confio muito em, assim como você, né, cara, em relações, relacionamentos. Que legal. Eu acho que se constrói de verdade, né, cara? Não é com interesse. A gente fez um trabalho anterior interessante. Muito bom. Quero dar continuidade nesse trabalho. Já falei para você, cara. Quero ter a Peer como o meu principal e único parceiro aqui em Santos para a gente poder desenvolver esse mercado mesmo. Muito bom. E, cara, tenho certeza que a gente consegue fazer um trabalho aí que vai mudar o mercado e vai mudar o cenário aqui regional também. Porra, que legal, cara. Conta com a gente e acho que isso só reforça o nosso modelo de trabalho, ouvir isso, né, do fabricante aqui, né, você representando aqui na figura do fabricante. Acho que isso é gratificante, porque só reforça aqui a qualidade, né, o trabalho que a gente está integrando, só atesta, de fato, que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito, com muito, né, muita honestidade, com muita atenção, com muito skill técnico ali para entregar o melhor para o cliente. E nada melhor do que ter essa validação aqui, né, Isso de aí, quem tá cara. Isso na aí. ponta, cara. Mas é Obrigado. fácil, cara. Fez certo, fez com qualidade é fácil, É cara. só Só, manter. só o maluco que não quer, que não quer trabalhar contigo. É legal, cara. É isso aí, gente. Pô, obrigado. Pô, Daniel, mais uma vez, obrigado pela tua Eu que presença, cara. Acho agradeço, que foi uma cara. conversa bem legal aqui, muito boa. A gente desmistificou aqui bastante coisa. Trouxe conhecimento, que é o principal objetivo aqui do Isso aí. Peercast, é deixar próximo aqui, né, o nosso público, né, que é diverso, enfim. E foi muito bom, cara. Muito agradecido. Agradeço. Te espero aqui. Já Com tô fazendo certeza. os convites, espero aqui outras vezes aqui pra gente Maravilha. falar de tudo que aconteceu nessa tua jornada carpinteira, que eu sei que vai ser muito boa, com muitos frutos, e o que depender da gente, cara, a gente vai decolar junto aí, vai voar Maravilha. nesse, Isso aí. nesse universo. Valeu, muito obrigado. Agradeço aí por todos que assistiram aqui o episódio e até a próxima. Valeu. Valeu.